Olá a todos, vamos dar início então a mais um vídeo no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje a mais um episódio da série Confissões Luteranas para hoje. É muito bom podermos continuar dando prosseguimento aos nossos estudos doutrinários e hoje não é diferente. Nós vamos estudar a palavra, estudar a doutrina e estudarmos a apologia. Estamos aí já há alguns vídeos estudando exatamente a apologia à Confissão de Augsburgo. E vamos finalizar hoje então o extenso e longo artigo 4, que trata da justificação, e já vamos prosseguir para falarmos sobre a igreja. E a pergunta que eu quero colocar como pergunta inicial neste vídeo, os últimos vídeos eu não fiz isso, porque na realidade acabou que foram muitos vídeos acerca da justificação, é a respeito da igreja. Por que nós vamos à igreja? É essa questão que eu quero responder ao final deste vídeo, depois de termos estudado os textos que nós iremos estudar ainda hoje. Muito bem, vamos então para o artigo 4 sobre a justificação ainda. Eu trago hoje basicamente 4 destaques. O primeiro deles diz assim: a fé, porém, difere da esperança, porque a fé recebe no presente o perdão dos pecados e a reconciliação, ou nossa aceitação por causa de Cristo. Mas a esperança versa sobre os bens futuros e a libertação divina. É importante fazer essa diferenciação, não é exatamente o assunto principal, mas é um tema que surgiu que percebo ser pertinente, relevante para nós tratarmos nos dias atuais. Uma coisa é fé, outra coisa é esperança, elas se esbarram, elas se tocam, são temas próximos, mas não são iguais. Então a gente percebe que a fé já nos traz, de certo modo, um resultado aqui e agora, enquanto que a esperança é algo mais para o futuro. A fé em Cristo já nos garante o perdão dos pecados e sermos aceitos por Deus, enquanto que a esperança ainda é algo que nós estamos vislumbrando, né? A vida eterna, estarmos face a face com Deus, não termos mais que viver as consequências do pecado, não termos mais que lutar contra o pecado. Tudo isso está na esperança cristã. Tem a ver com a fé, mas não é a fé. A fé em Cristo, ela vai nos conduzir de antemão ao perdão e a uma vida renovada. O segundo destaque diz assim: a justificação, porém, seria incerta se tivesse como condição as nossas obras ou a lei, e não fosse recebida gratuitamente por causa de Cristo por misericórdia. E se a esperança dependesse das nossas obras, ela de fato seria incerta, porque a lei sempre acusa as consciências. Não quero trazer grandes destaques aqui, grandes comentários aqui neste destaque, apenas relembrar isto, né, que se nós dependêssemos das nossas obras, nunca teríamos certeza da salvação. E talvez você também tenha uma certa resistência a essa ideia. Eu posso ter certeza da salvação, pastor? Como assim? Eu não posso perder a minha fé? Sim, podemos perder a fé. Mas se nós nos alimentarmos pela palavra, pelo sacramento, estaremos tendo a nossa fé alimentada por Deus. Se nós cremos em Cristo, se nós recebemos o Espírito Santo, é muito difícil perdermos a fé. E se nós não perdermos a fé, podemos ter a certeza da salvação, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Terceiro destaque:
Os adversários protestam que a vida eterna é devida a de condigno em troca das boas obras, porque ela é chamada de recompensa, mercês. Respondemos de modo conciso e simples. Paulo chama a vida eterna de dom, donum, porque sendo considerados justos por causa de Cristo, somos feitos simultaneamente filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, Paulo chama a vida eterna de presente. É um dom gratuito, é uma dádiva, é algo que nós recebemos de Deus. Não é possível fazermos algo para merecermos. Não é possível barganharmos com Deus. Não é possível fazermos uma troca. Olha, Senhor, eu faço certas coisas e o Senhor me retribui. Isso não é possível. Deus vem até nós, Ele nos concede o que não merecemos e então nós, em resposta a este amor de Deus, realizamos boas obras, ainda que de forma imperfeita. Vamos então ao nosso último destaque na justificação, depois de tantos vídeos, depois de tanta exposição, de tanto estudo, vale a pena fecharmos. E aqui diz: as obras verdadeiramente são meritórias, mas não do perdão dos pecados nem da justificação. Pois quando feitas pelos justificados, elas só agradam por causa da fé, não são dignas da vida eterna. As boas obras, as obras humanas, não são dignas da vida eterna, são feitas apenas por fé, só podem ser consideradas boas obras pela fé. Primeiro vem a fé, depois a santificação. Nós já vimos isso. E assim nós podemos concluir o artigo 4, finalmente, da justificação. Se você tiver alguma dúvida, ainda pode escrever aí nos comentários e podemos sim conversar um pouco mais a respeito deste tema que nunca se esgota, que é sempre muito relevante, porque é exatamente a base de sustentação. Ou nós nos mantemos, ou nós caímos. Ou nós nos mantemos pela fé, justificados em Cristo, ou nós caímos, ou a igreja cai, se ela não preservar este artigo. Os próximos 2 artigos não são nem citados na apologia. Eu confesso a vocês que isso até me trouxe uma certa surpresa, porque Melanchthon está comentando a respeito de todos os artigos, mas os artigos 5 e 6 ele nem faz menção. Simplesmente não há exposição destes artigos na apologia. Lembrando que eles falam a respeito do ministério da pregação e da nova obediência. Então, não foram tratados. E aí nós chegamos nos próximos 2 artigos, estes sim foram tratados, que falam a respeito da igreja. Sobre a igreja, os artigos 7 e 8. Nós temos aqui, basicamente, 8 destaques, 7,5, digamos que o último não é nem um grande destaque. Vamos lá, vamos falar sobre igreja, lembrando que a nossa pergunta inicial, condutora deste vídeo é: por que nós vamos à igreja? Será que nós já vamos ter a resposta aqui nestes textos em destaque? Vejamos. Condenaram o 7º artigo de nossa confissão, no qual dissemos que a igreja é a congregação dos santos, e acrescentaram um longo discurso dizendo que os maus não podem ser segregados da igreja. O artigo 8º é suficiente para isentar-nos. Vamos devagar aqui, talvez tem muita coisa que não ficou tão clara. Então, quem é que condenou? Aqueles que fizeram a confutação, os católicos romanos. Condenaram o quê? Que os reformadores haviam dito? Que a igreja é a congregação dos santos. Estranho isso, né? Por que eles fizeram isso? Eles acrescentaram um longo discurso dizendo que os maus não podem ser segregados da igreja. Ou seja, se os maus não podem ser segregados da igreja, eles estão dizendo que a igreja não pode ser tratada como a congregação dos santos. Basicamente é isso. E qual que é a visão dos reformadores? Antes da gente já explicar, vamos ao 2º destaque que vai nos ajudar. Pois concedemos que nesta vida
Hipócritas e maus estão misturados na igreja e delas são membros, segundo a sociedade externa dos sinais da igreja, isto é, da palavra, da confissão de fé e dos sacramentos, especialmente se não houverem sido excomungados. Nem se tornam ineficazes os sacramentos por terem sido administrados por pessoas más. Vamos lá. Existem hipócritas na igreja? Existem. Existem pessoas que não creem em Cristo, que não têm fé e frequentam a igreja? Existem. Existem cristãos que estão em pecado e estão vivendo uma vida dissoluta em uma vida sem arrependimento? Existem. E por isso nós não podemos chamar a igreja de congregação dos santos? Não. E por isso, se tivermos um pastor, um sacerdote que é hipócrita e que está administrando os sacramentos não terão validade? Não. Vejam só que interessante. Porque a igreja em si, ela ainda assim pode ser considerada como a congregação dos santos, não porque todos são perfeitos, sem pecado, até porque nós temos os nossos pecados perdoados pela obra de Cristo, certo? Mas porque quem sustenta a igreja é a palavra. Quem sustenta a igreja é Deus. E mesmo que um sacerdote, um pregador, seja hipócrita, o seu ofício, o seu trabalho continua sendo válido, porque foi feito pela palavra de Deus. Vamos ao próximo destaque. Mas a igreja não é apenas sociedade de coisas externas e ritos como os demais entes políticos. Ela é, sobretudo, sociedade de fé e do Espírito Santo dentro dos corações, que, não obstante, possui sinais externos para que possa ser reconhecida, a saber, a pura doutrina do Evangelho e a administração dos sacramentos de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, nós não podemos tratar a igreja como algo meramente exterior. Quando nós falamos igreja, nós não podemos nos apegar apenas aos aspectos visíveis. E aí existe até aquela distinção entre igreja visível e igreja invisível. Isso, claro, é uma doutrina que não é tão luterana assim, especialmente os calvinistas vão lidar com essa doutrina, mas ela nos ajuda a compreendermos que existe sim coisas que vão além daquilo que nós estamos vendo e que de fato a igreja de Cristo, a comunhão dos santos, é a igreja que nós não conseguimos enxergar, porque é uma igreja espiritual. E mais do que ritos visíveis e externos, é uma sociedade de fé e do Espírito Santo dentro dos corações. Próximo destaque diz assim: e este artigo foi proposto por uma boa razão. Vemos perigos sem fim que ameaçam destruir a igreja. Na própria igreja há uma multidão sem fim de ímpios que a oprimem, nós já vimos isso. Por isso, para que não desesperemos, mas saibamos que a igreja ainda assim permanecerá, aquele artigo do credo nos propõe essas consolações. Aqui nós começamos a nos aproximar da minha resposta que eu vou fazer daquela questão inicial no final. Volta e meia nós vamos ver pessoas dizendo assim: não, eu não vou para a igreja. Até agora eu estava pesquisando um grupo musical, uma banda, que até tocou no Lollapalooza neste final de semana, que ocorreu aqui em Interlagos. Uma banda muito conceitual, com elementos fantásticos, né, musicais, para quem gosta do gênero. E não vem aqui a ocasião de falar o nome, é desnecessário, mas o criador dessa banda, o vocalista, o principal compositor, ele é alguém que odeia a religião, odeia Deus, ele é um ateu declarado e convicto. E eu não gosto muito de citar nomes, porque parece que eu vou estar aqui julgando essa pessoa que eu nem conheço. E também porque as pessoas têm razões pelas quais elas acreditam no que acreditam.
Estudando um pouco a vida deste cara, deu para perceber por que ele é ateu. A mãe dele era muito religiosa, uma religiosa fervorosa. E aí, o que nós vimos? Que quando ele era bem novo, essa mãe teve uma doença muito séria, que deixou ela praticamente num estado hospitalar, meio que vegetativo, numa situação bem complicada durante quase 30 anos. E aí ele ficava se perguntando, mas como que a minha mãe, tão religiosa, tão fervorosa, ela recebeu como punição de Deus essa situação terrível? E aí ele acabou, né? Ele que ia para a igreja quando criança, com certeza, porque a mãe dele o levava, deixou de ir à igreja e, né, de certo modo, criou um ranço de Deus e de qualquer religião. Mesmo sendo alguém extremamente inteligente e alguém muito sábio em vários aspectos humanos e da criação, da criatividade, da inventividade, é alguém que se afastou de Deus por conta deste detalhe muito importante na vida dele, obviamente, que o afetou profundamente. Nós, pela fé, entendemos que tudo pode ocorrer conosco, sendo cristãos, não sendo cristãos, estamos num mundo suscetível a isso, caído em pecado. Agora, perceba que nós não vamos à igreja porque ela é perfeita. Nós não vamos à igreja porque lá só tem pessoas que não pecam, não erram, não falham. E essa pessoa que eu falei, ela se escandalizou muito, não apenas pelo que aconteceu com sua mãe, mas também porque eventualmente não recebeu o devido cuidado e atenção das pessoas ao seu redor, porque ele também viu pessoas tremendamente pecadoras dentro da igreja e aquilo o sufocou. E acontece demais. Muitas pessoas deixam a igreja por tal motivo. Mas aí nós lemos, aquele artigo do credo nos propõe essas consolações. Qual artigo do credo? O terceiro artigo do credo. E o que o terceiro artigo do credo defende, expõe, advoga? Advoga o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ter a sua atuação especialmente na igreja, que é a comunhão dos santos. Talvez tenha sido uma viagem grande, mas o que eu quis dizer? Que nós vamos à igreja, pois ela é a comunhão dos santos. Nós vamos à igreja, porque lá nós temos a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Nós vamos à igreja, pense aí, por que você vai à igreja? Vou finalizar essa resposta ainda quando finalizarmos este vídeo. Temos ainda 4 destaques, vamos a eles. Se definirmos a igreja como sendo apenas um ente político exterior de bons e maus, as pessoas não entenderão que o reino de Cristo é justiça do coração e dom do Espírito Santo, e acharão que ele é somente observância exterior de certas formas cultuais e ritos. Igreja não pode ser considerada como igreja apenas por aquilo que nós vemos, nós já vimos isso. Do mesmo modo que a igreja tem a promessa de que sempre terá o Espírito Santo, também tem as ameaças representadas por doutores ímpios e lobos. Mas a igreja em sentido próprio é aquela que tem o Espírito Santo. Os lobos e os maus doutores, ainda que estejam disseminados na igreja, não são o reino de Cristo em sentido próprio. Vai ter maus pregadores, sacerdotes ruins, pastores ladrões, pessoas que vão deturpar a palavra. Isso aí, sim, nós sempre vamos encontrar. Mas por isso nós devemos deixar a igreja que prega a palavra corretamente, que administra os sacramentos corretamente? Não, pois ali o Espírito Santo está presente. Ali uma parte da comunhão dos santos está presente, certo? Claro, quando eu estou dizendo uma parte, entenda bem isso. Não é que uma pequena parte, é uma fagulha. Não, a igreja está ali, onde a palavra está sendo pregada corretamente,
onde os sacramentos estão sendo administrados de forma adequada, a igreja de Cristo está ali, a comunhão dos santos está ali. Comunhão dos santos nós temos com quem está na congregação que nós participamos, mas também com quem não está ali visivelmente, está em outra congregação também participando de um culto, com as pessoas que já morreram na fé e estão na glória. Já parou para pensar nisso? Pois nós pertencemos à comunhão dos santos. Penúltimo, quase último destaque diz assim: não é necessário que haja semelhança em matéria de ritos humanos, quer universais, quer particulares, porque a justiça da fé não é justiça presa a certas tradições, como a justiça da lei estava ligada às cerimônias mosaicas, porque essa justiça do coração é coisa que vivifica o coração. Nada contribuem para essa vivificação as tradições humanas, sejam elas universais ou particulares. O que os reformadores estão falando aqui? O que Melanchthon está falando aqui? Os autores da Confutação, os católicos romanos, não gostaram da seguinte frase dita lá na Confissão de Augsburgo: os ritos, os aspectos externos, as liturgias podem variar. Não existe uma fórmula única. Nós podemos ter cultos tradicionais, nós podemos ter cultos alternativos, desde que não saiamos da palavra, nem em um e nem em outro culto. Nós não podemos ter esse apego excessivo à liturgia, ou um apego excessivo à musicalidade, ou a uma banda dentro do culto. Não. Todas essas coisas são variáveis, são adiáforos, como nós já explicamos, né? São coisas que não estão prescritas e nem proibidas. Não está dito na palavra como os cultos exatamente devem ser. Tem sim alguns princípios e preceitos que precisamos seguir. Ordem, decência. Claro que nós vamos seguir uma lógica. Existe uma lógica racional também. Claro que nós primeiro precisamos receber a absolvição dos nossos pecados, por isso nós fazemos isso primeiro. Nós temos a palavra, nós temos a pregação da palavra, nós temos o sacramento do altar. Agora, não existe uma obrigatoriedade de uma única forma de culto. E é isso que está sendo dito por Melanchthon, era isso que era defendido pelos reformadores, é isso que escandalizou os autores da Confutação, porque peraí, não, a gente já tem as liturgias ali feitas, tem que seguir aquilo e acabou. Não. E finalizamos com o último destaque: o 8º artigo foi aprovado na íntegra. Só isso. Certo? Respondendo à nossa última questão, por que nós vamos à igreja? Porque na igreja nós temos a pregação da palavra, isso já foi dito. Porque na igreja nós temos a administração dos sacramentos, isso já foi dito. Porque lá tem o Espírito Santo atuando, isso já foi dito. Porque lá nós estamos na comunhão dos santos, claro, não estou falando aqui do aspecto espacial, apenas do culto. Mas mais do que tudo isso, nós vamos à igreja porque precisamos. Nós vamos à igreja porque somos pecadores. Nós vamos à igreja pois sem a palavra e sem os sacramentos, nós não subsistimos, a nossa fé morre, a nossa fé acaba. E se a nossa fé acabar, não podemos ter certeza da salvação. Nos perdemos. Nós não subsistimos. E nós não teremos vida eterna. Ah, então você está dizendo, pastor, que nós somos salvos por pertencermos à igreja. De certo modo, essa frase não está errada, se você compreendê-la bem. Nós somos salvos porque nós pertencemos à igreja de Cristo, à comunhão dos santos, à igreja invisível, como alguns preferem falar. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Nós vimos de uma forma bem aprofundada na explicação do artigo 4 da Confissão de Augsburgo. Mas não adianta nós crermos em Cristo uma vez e não exercitarmos essa fé, e não recebermos o alimento, e não edificarmos a nossa fé, não fortalecermos a nossa fé. Ela vai se enfraquecer e ela vai morrer. E é por isso que existe igreja, é por isso que existe culto, estudo bíblico, devocional, é por isso que nós precisamos orar diariamente. E se nós não fizermos isso, fatalmente nos perderemos. Porque eu vou à igreja?
Porque eu preciso. Assim como eu preciso ir ao mercado, senão acaba a comida na minha casa. Alguém pode dizer, mas você pode contratar por um aplicativo. Ok, mas alguém vai ter que ir lá no mercado comprar as comidas para você e levar na sua casa. Do mesmo modo, alguém precisa ir ao mercado, mesmo que não seja você. Com relação à igreja, é difícil fazer isso, né? Óbvio que tem pessoas que já estão numa idade avançada, estão com alguma enfermidade, e o próprio pastor vai na casa da pessoa, vai levar a Santa Ceia, vai levar uma palavra, às vezes no hospital. Mas a verdade é que a nossa fé precisa ser alimentada, porque nós somos pecadores. Nós precisamos receber a absolvição dos nossos pecados, pois pecamos todos os dias. Vamos à igreja porque precisamos. Pronto, e acabou. Espero que este vídeo tenha sido elucidativo para você. Continue seguindo o nosso canal e o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. E até o nosso próximo vídeo.